Ok? Muito bem. Você que trouxe a palavra de Deus, abra em 1 Crônicas, capítulo de número 28, no versículo de número 20. 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo de número 20. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Crônicas fica depois de Reis. Está ali 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e aí na sequência vem Crônicas. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Queridos irmãos, quem pronunciou essas frases foi um homem chamado Davi. Davi era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Foi chamado amigo de Deus. Então ele era um homem, Davi ele tinha um desejo muito grande no seu coração, ele tinha um amor muito grande no coração de fazer a obra de Deus, de fazer as coisas para Deus. Davi ele procurava sempre andar na direção de Deus, na orientação de Deus, fazendo aquilo que agradava a Deus, cumprindo o seu chamado, o seu propósito. Ele se esforçou em todas as áreas da sua vida para agradar a Deus, para Deus ficar satisfeito com ele. Então ele se aplicou muito na obra de Deus, se aplicou muito para que o nome de Deus fosse honrado. Por quê? Porque quando o ser humano ele se dedica à obra de Deus, ele está honrando a Deus. Ele está honrando a Deus. Então Davi ele tinha esse coração. Davi ele queria honrar a Deus. Ele queria que as pessoas conhecessem aquele Deus que ele conhecia através da sua atitude. E é exatamente isso. Quando nós nos dedicamos à obra de Deus, além de honrar a Deus, as pessoas começam a ver em nós um Deus real e verdadeiro, porque elas veem a nossa dedicação, elas veem o nosso empenho, elas veem o nosso amor, o nosso trato com as coisas de Deus. Então Davi ele tinha esse coração. Davi ele era aquele homem que ele amava muito as coisas de Deus. Então ele se dedicava bastante às coisas de Deus e procurava sempre fazer com excelência, com qualidade, né? Sempre com desprendimento. Preferia fazer para Deus do que fazer para si próprio. Só que Davi ele era um ser humano. Davi ele era um homem normal como qualquer outra pessoa. Um homem com tentações, com desejos, com fraquezas. Um homem que cometia erros. E o reinado de Davi, ele foi um reinado de muita guerra. Você teve uma coisa que Davi ele não conseguiu fazer, foi reinar em paz. Ele atraiu do seu reinado muita guerra, muita batalha. E por conta de ser um reinado de muita guerra e muita batalha, houve muito derramamento de sangue. Então as mãos de Davi, aos olhos de Deus, o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Davi era chamado amigo de Deus. Mas as mãos de Davi, aos olhos de Deus, eram mãos sujas de sangue. Porque o reinado de Davi foi de muita guerra, muita batalha. Não que fosse culpa de Davi, mas o momento em que Israel estava vivendo era este momento. E Davi ele se tornou, depois daquela vitória que ele teve contra o Golias, que ele ainda não era rei, ele era um pastorzinho de ovelhas lá do campo, filho de Jessé, não era nem muito lembrado pelas pessoas. Mas a partir do momento que ele venceu o Golias, que ele foi
ousado, determinado em lutar contra o Golias e venceu o Golias, as oportunidades que surgiram para Davi naquele primeiro momento eram oportunidades de guerra. Ele já se tornou comandante de um pelotão, ele já foi para a linha de combate, e as vitórias começaram a acontecer sucessivamente. Então, quando Davi ele passa a ser um rei de Israel, ele é enxergado pelo povo por um general destemido de batalha. Então, durante todo o seu reinado, foi um reinado assim. Teve uma outra coisa também que aconteceu na vida de Davi, que Davi ele se envolveu com uma mulher chamada Betseba. E o envolvimento dele com essa mulher teve uma consequência bastante drástica. Porque além dessa mulher engravidar, essa mulher era casada. E Davi ele mandou colocar, o marido dessa mulher chamava-se Urias. Ele era também do exército de Israel. E Davi mandou ele colocar nas primeiras fileiras de batalha, e mandou que os soldados recuassem e deixassem Urias na frente de batalha para morrer. Porque como a mulher estava grávida, e a qualquer momento ia aparecer, iam descobrir que tinha acontecido alguma coisa, então Davi ele toma essa atitude, e por causa disso, as mãos de Davi ficam manchadas de sangue. Então, mesmo Davi tendo um coração que amava muito a obra de Deus, depois ele se arrependeu disso, tá? Se você ler o Salmo 51, você vai ver o arrependimento de Davi por esse pecado que ele cometeu. Ele se arrependeu, pediu perdão, Deus perdoou, e ele tocou a sua vida adiante, tocou a sua chamada adiante, e Deus continuou confiando nele. Porque o ser humano é falho, o ser humano vai errar, em algum momento vai errar. Só que por conta desses acontecimentos, Deus não permitiu Davi construir o templo de Israel, que era o grande sonho de Davi. Era o grande sonho de Davi, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu, mas Deus deu a graça que o sucessor de Davi pudesse construir. E o sucessor de Davi foi exatamente esse filho que foi concebido nesse erro de Davi, entre Davi e Betseba. O primeiro filho que ela teve de Davi chamou-se Salomão. E é este homem que vai construir o templo de Israel. O reinado de Salomão foi completamente diferente do reinado de Davi. Foi um reinado de paz. As nações ao redor, elas vinham para ouvir Salomão, a sua sabedoria. Porque Salomão, quando ele teve a oportunidade, ele soube pedir para Deus. Em vez de pedir vingança dos inimigos, em vez de pedir riqueza, Salomão pediu sabedoria para Deus. E Deus deu para ele uma sabedoria extrema, uma sabedoria sobrenatural, algo que até então as pessoas não conheciam. E isso chamava atenção, e isso gerou naqueles povos, gerou paz. Foi um período de paz, não houve guerras no tempo de Salomão. Agora, antes de Salomão assumir o reinado, quando Davi está passando instruções para ele, é onde Davi diz essas palavras para ele. E diz assim para ele: disse Davi a Salomão seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra. Faze a obra. Não deixe de fazer para Deus. Não deixe de trabalhar para Deus. Não deixe de se dedicar para esse propósito. Deus está te honrando, está te colocando numa posição, está colocando você num lugar que poderia ser qualquer outra pessoa, mas Deus está te honrando, te colocando ali. Está te dando a oportunidade de você ter um reinado abençoado. Mas Davi diz para ele assim: mas faça a obra de Deus, se dedique à obra de Deus, tenha ela como prioridade na tua vida. Essa é a instrução que Davi dá para Salomão, porque Davi sabia que se Salomão se preocupasse mais com a sua vida pessoal e deixasse a obra de lado, ele não seria uma pessoa tão bem sucedida. Davi sabia que se Salomão aplicasse o coração dele, se preocupasse com as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus ia honrar muito a vida dele. E é nesse quesito que muitas pessoas às vezes elas erram. Por quê? Porque se preferem se dedicar mais
para as coisas seculares do que para as coisas de Deus. Não se dedicam para as coisas de Deus da mesma forma que se dedicam para outras coisas. Tem muita gente que diz assim, foi feito de qualquer jeito, pastor, mas também é para Deus, é para a igreja, é para Deus. Olha só que interessante a frase que Davi diz para ele. Diz assim para ele, no finalzinho do texto, diz assim, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Era isso que Davi queria que Salomão fizesse, que ele cuidasse, que ele se preocupasse com a casa de Deus, porque ele daí sabia que o seu filho ia ser bem sucedido, e o reinado dele ia ser bem sucedido. Quando nós nos dedicamos às coisas, às oportunidades que Deus nos dá. Irmãos, Deus não dá a mesma oportunidade para todo mundo. Cada um tem a sua oportunidade. Cada um tem a sua oportunidade. E eu digo uma coisa para você, tem oportunidade que a gente recebe uma vez só na vida. Se tratando da obra de Deus, do reino de Deus, não tem segunda chance. Não tem. É uma vez só que Deus tem, não é tudo, tá? Algumas coisas. Mas tem certas coisas que são oportunidades tão preciosas na nossa vida, que Deus ele vai permitir uma vez só para nós. Vai nos dar uma oportunidade de nós mostrarmos o nosso melhor, a nossa dedicação, o nosso amor, o nosso empenho. Tem oportunidades que Deus não dá para outras pessoas, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. É todo mundo que sabe tocar? É todo mundo que tem voz para cantar? É todo mundo que tem facilidade no oratório? Não é. Tem coisas que Deus dá apenas para algumas pessoas. Não vai para todo mundo. Eu garanto que tem um monte de gente sentado aí, e se for num culto normal, está todo mundo na igreja, tem um monte de gente sentado no banco, dizendo assim, se eu soubesse cantar, se eu soubesse tocar para tocar na igreja, se eu soubesse falar um pouco melhor para poder falar, para poder pregar, se eu tivesse sabedoria para pregar. Eu garanto que todo mundo olha para o que o outro faz, mas não olha para si, para a oportunidade que Deus está dando no seu momento. Menospreza a oportunidade, por quê? Porque Deus não deu para você aquilo que deu para outra pessoa. As pessoas menosprezam. Menosprezam o pouco que recebeu, igual aquela parábola do talento, que recebeu um talento só, disse assim, um talento só, que eu vou fazer com isso? Foi, enterrou. Mas esquece que se Deus confiou algo nas nossas mãos, é para nós, se está relacionado com a obra de Deus, está relacionado com a casa de Deus, nós temos que fazer com qualidade e fazer com excelência, aplicar o nosso coração, fazer melhor do que nós fazemos para nós mesmos. Esse era o conselho que Davi estava dando para Salomão. Faça bem, meu filho, se dedique, meu filho, aplique teu coração, porque fazendo para Deus, você vai se dar bem. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar na tua casa. E de fato aconteceu. Salomão foi o rei mais próspero e mais rico que a história de Israel já registrou até hoje. Ele foi muito rico, foi muito próspero, ele foi muito sábio, ele foi muito honrado, foi muito reconhecido. Tanto é que existe até menção na história secular falando a respeito da sabedoria e da riqueza de Salomão. Na história secular há menção a respeito desse homem, o quanto Deus lhe honrou. E na nossa vida não é diferente, irmãos. Deus ele honra aqueles que cuidam da obra de Deus com amor, com carinho, com dedicação, com empenho, com qualidade, fazendo com dedicação, fazendo com amor, com carinho, nem que seja uma coisinha pequena, nem que seja uma coisa pouca. De repente o que Deus botou na tua mão, está relacionado lá apenas com a tua célula, apenas para você fazer alguma coisa lá na célula. Mas você não pode esquecer que isso ali é a obra de Deus. Quando nós estamos lá reunidos na célula, é a obra de Deus, é dela que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma reunião social, de um grupo de relacionamento de pessoas. Nós estamos falando, ali nós estamos embaixadores, nós somos representantes de Cristo. Nós estamos fazendo a obra de Deus, a obra de Deus. Então ela é importante. Deus olha com amor, com dedicação, com carinho,
Qualquer coisa que nós façamos, você está ali na célula, vai fazer uma coisa, por mais pequena que seja, é a obra de Deus, tem que ser feito com dedicação, com amor. Quem que vai ganhar com isso, irmãos? É a própria pessoa que vai ganhar, porque Deus vai recompensar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão, irmãos, não é em vão. Ninguém supera Deus em recompensa. Ninguém supera Deus. Ninguém é maior do que Deus, o mais bondoso do que Deus, para recompensar quando nós fazemos a obra dele, com amor, com dedicação, sem interesse de querer aparecer, de querer se destacar, de se beneficiar com aquilo, de usufruir das coisas de Deus. Não, com amor, com carinho, com dedicação, com empenho, com mais entrega do que com desejo de receber algo. Deus recompensa, Deus abençoa na nossa finança, abençoa na família, abençoa na saúde, em todas as áreas da nossa vida. A mão de Deus está estendida sobre aqueles que fazem com amor, com dedicação e com carinho. Quando Davi deu o conselho para Salomão, ele sabia que se Salomão aplicasse seu coração em fazer o melhor para a casa de Deus, Deus iria honrá-lo, e ele ia conseguir construir não apenas o templo, mas ia construir também o palácio. E foi o que aconteceu. Salomão construiu, fez a edificação tanto do templo como do palácio e também da sua casa. Por quê? Porque ele aplicou o seu coração nisso. Ele se dedicou de verdade. Ele se dedicou, ele se doou naquilo que ele estava fazendo. Então, irmãos, nós não podemos fazer de qualquer maneira, fazer por obrigação. Não, vou fazer porque o pastor pediu, né? Fazer porque já que estou nessa, vou fazer. Vou fazer de qualquer jeito. Se der tempo, eu faço. Quando eu faço, vou fazer mais ou menos, tá bom. Espero que eles gostem do que eu fiz. Não, irmãos. Tem que ser feito melhor, com dedicação, com amor, com empenho, por mais simples que seja, tem que ser feito com amor, com carinho, com dedicação, porque daí Deus vai honrar. Se Deus for honrado, Ele vai honrar também. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Às vezes eu fico observando, né? Eu fico pensando assim, ó, tem certas pessoas que, se elas se dedicassem tanto para a obra de Deus, da mesma forma que elas se dedicam para a sua vida secular e particular, se elas se dedicassem para a obra de Deus, como a vida delas seriam abençoadas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse para mim assim, a pessoa deixou de trabalhar de empregado e está trabalhando por conta. E a pessoa disse para mim assim, bem, estou trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia. E eu fiquei olhando para a pessoa e pensei assim, já não vinha na igreja, agora que não vem mais. Agora que não vem mais para a igreja. E o mais interessante é que a maioria dessas pessoas conseguiram o seu empreendimento ou o seu emprego dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu conheço vários aqui, irmãos, que vinham aqui na igreja, que vieram aqui e me pediram, pastor, ora por mim que eu preciso de um emprego. Eu falo a verdade para vocês, tem alguns que eu me arrependi de orar por eles pelo emprego. Porque depois que eles pegaram o emprego, eles se tornaram visitantes na igreja. Visitantes. A igreja deixou de ter importância. Não é igreja, irmãos, não é igreja. É Deus deixou de ser importante. Deus deixou de ser importante. Porque agora eles se dedicam ao trabalho e à sua vida secular, mais do que as coisas de Deus. O conselho de Davi foi um conselho muito sábio. Disse para ele, meu filho, se dedique às coisas de Deus, que aí Deus sempre vai te honrar. Sempre Ele vai te abençoar. Você pode ver que as pessoas que fazem isso são as pessoas que normalmente mais nos procuram depois para pedir oração por emprego. São as primeiras que pedem emprego. Infelizmente também são essas, né? Sempre tem algo. Essas sempre que estão com problemas financeiros. Sempre estão com problema financeiro. Porque Deus honra, mas elas não honram a Deus. Elas esquecem de honrar a Deus quando Deus dá a oportunidade. Então, querido irmão, já vou encerrar. Hoje a minha mensagem não é longa. Eu já vou encerrar. E eu vou encerrar dizendo o seguinte.
Faça um pouquinho, não precisa fazer muito, irmãos. Não precisa você fazer muito. Você não precisa ter 10 atividades na igreja. Você pode ter uma só. Uma só. Mas faça bem feito. Aquilo que chegar como oportunidade para você, faça bem feito. Se dedique. Tem dia que não vai dar vontade de fazer. Tem dia que você vai ter que fazer muito esforço para cumprir com o teu propósito. Mas faça. Aquilo que Deus colocou na tua mão, faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação. Se dedique de verdade mesmo. Que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar e vai te abençoar. E vai te recompensar. Vai te recompensar. Irmãos, eu vou encerrar. Eu me lembro que quando lá atrás, eu não era nem obreiro da igreja. Eu era diácono, tesoureiro, mas não era obreiro ainda. Tinha uma irmã Rosa. Essa irmã era nossa companheira de oração. Ela era uma senhora de bastante idade. Depois ela teve um problema no pé, teve que amputar um dedo. Mesmo assim, ela era companheira de oração. Nas madrugadas, nós íamos para a igreja orar. Ela tava, quando ela pôde, ela estava lá orando. Depois, infelizmente, teve que amputar um pé. Daí não teve mais como ela ir na igreja. E aí, irmãos, a família dela era uma família muito... Sabe aquelas pessoas ruins, assim, incrédulas, que não colaboram com nada? Então o que eles faziam? Quando ela queria ir para a igreja, eles até levavam. Mas diziam assim, ó, arrume alguém para te levar de volta, nós não vamos vir buscar. Porque eles não gostavam da igreja. E aí então, sempre algum irmão se prontificava de levar. E eu não tinha carro. Então os irmãos faziam o quê? Ah, eu dou meu carro, o Jadir vai lá levar? O Jadir ia, né? Eles até davam o carro, mas eles não queriam, porque era um lugar meio difícil para entrar, a irmã tinha um pouco de dificuldade para entrar no carro, tinha que ajudar ela para sentar no carro, entendeu? Então eles até davam o carro, mas eles sabiam que tinha alguém ali que se chamasse ia, né? Então eles diziam, não, eu dou o carro, o Jadir vai lá, o Jadir vai. Aí me chamavam. Tem que levar a irmã Rosa, você vai lá? Vou lá levar a irmã Rosa. Ela pegava o carro do irmão e ela levava a irmã Rosa. E todas as vezes que eu ia levar a irmã Rosa, ela dizia uma coisa para mim. Todas as vezes ela dizia. Ela dizia, irmão, eu estou orando por ti e um dia Deus vai te honrar e vai te abençoar e vai te dar um carro. Porque você é bom comigo. Você sempre está pronto para me levar em casa. Então eu estou orando, eu tenho certeza que ela orava. Aquela irmã era uma irmã de oração. E aquilo ficou registrado aqui na minha mente. Eu sempre lembrei disso. Por isso, quando nós conseguimos comprar o nosso primeiro carro, eu e a pastora, nós lembramos disso, nós comentamos. Eu disse assim, esse carro também é fruto de oração da irmã Rosa. Ela já tinha até morrido, mas era fruto de oração dela, porque ela sempre dizia isso para mim, quando eu ia levar ela lá. Era uma coisa simples, né, irmãos? É uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão simples, você pegar o carro de uma outra pessoa, botar uma irmãzinha dentro da igreja, aí dentro do carro e levar para casa. Você já viu que tem muito pouca gente que faz isso? É bem simples, né? Mas tem muita pouca gente que faz isso. Aliás, tem gente que quando termina o culto já faz questão de sair rapidinho para ir embora, para não precisar ninguém pedir uma carona ou alguém solicitar, irmão, não pode dar uma carona para fulano? E é uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples e tão fácil de fazer. Mas as pessoas não querem semear. Como é que é a minha vida hoje com relação a isso, irmãos? Deus honrou ou não honrou? Deus honrou ou não honrou? Por isso que sempre quando tem alguma coisa relacionada com a obra de Deus, irmãos, eu faço sem pesar nenhum. A gente tem que até dar uma ajeitada, né, para poder fazer, porque às vezes não está nas condições, às vezes até com dificuldade, né? Mas a gente sempre tenta fazer, porque a gente sabe que Deus vai gostar disso. A gente sabe que Deus vai se agradar. Deus vai ficar feliz se a gente fizer daquela maneira. E Deus vai recompensar. Na hora certa, Deus vai recompensar, Deus vai honrar, Deus vai abençoar as pessoas. Amém? Então, Davi deu um conselho para Salomão, e eu quero dar um conselho para você. Tudo que chegar na tua mão relacionado com a obra de Deus, faça. Faça com dedicação. Não tente passar para outra pessoa. Não tente dizer assim, mas quem sabe fulano vai fazer. Não.
Diga, eu vou fazer. Se Deus confiou isso nas minhas mãos para fazer, eu vou fazer e vou fazer bem feito. E aí Deus, Ele vai te abençoar. Amém? Meia horinha de oração. Daqui meia hora eu chamo os irmãos para nós encerrarmos o nosso culto. Que Deus abençoe.